Vamos trazer aí o que disse o novo dono do Twitter, o Elon Musk, que saiu ontem em defesa do Partido Republicano para as eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui os tweets do Elon Musk. Ele disse assim, ó: o poder, quando compartilhado, freia os piores excessos de ambos os partidos. Por isso, recomendo votar por um Congresso republicano, uma vez que a presidência é ocupada por Joe Biden, um democrata. Daí ele segue dizendo: democratas ou republicanos radicais nunca votam no outro lado. Então, os eleitores independentes são os que realmente decidem quem está no comando. As eleições acontecem hoje, como o Paulo Matias trouxe pra gente, né? Os eleitores vão às urnas ali nos Estados Unidos para renovar a Câmara dos Deputados, toda a Câmara, parte do Senado, além de eleger alguns governadores. E diferente do Brasil, nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Que turma que a gente estava tendo? Você terminou, né, Paulinha? A gente trouxe os tweets do Elon Musk, que basicamente falou que democratas radicais votam em democratas, republicanos votam em republicanos e que os eleitores independentes podem aí criar um contrapeso, né? Já que o governo é democrata, é Biden, por que não ter uma maioria ali, por exemplo, no Senado e também que seja de republicanos, para criar esse contrapeso e evitar excessos. Então, é isso que disse o Elon Musk. Vamos lá, Paulinho, vou passar a palavra para você agora, por favor. Paulo, eu tenho um compromisso, a gente falou aqui de moral, ética, eu tenho um compromisso, a minha ética é sempre estar ao lado da verdade e da justiça. E se isso em alguns momentos significa ser rude com alguns profissionais que não fazem o trabalho da forma que eu considero adequado, so be it, né? Os fatos não se importam com os sentimentos das pessoas. Eu não posso, justamente por causa desse meu compromisso com a verdade, com a justiça, assistir um VT que não é verdadeiro e ficar calado em relação a isso. Porque eu considero que se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira, é parte da mentira. Quando eu vejo um correspondente internacional repetir, por exemplo, que morreram 6 ou 7 pessoas na invasão, acho que ele falou 7 ontem, na invasão do Capitólio, algo que já foi desmentido pelo próprio The New York Times, eu tenho que me colocar contra isso. Quando eu vejo alguém dizer que as eleições americanas já foram ditas como limpas por todas as autoridades e todas as auditorias e todas as cortes, eu tenho que me colocar contra isso, porque isso é flagrantemente falso. Ora, a maior parte dos americanos entende que a eleição de 2020 nos Estados Unidos ocorreu de forma ilegítima. Mais de 30 estados fizeram mudanças nas suas legislações. Você tem trabalho de diversas entidades mostrando as ilegalidades que aconteceram aqui. Isso é algo, nos Estados Unidos, de conhecimento público. Só que o que acontece? Se você fizer o trabalho de correspondente simplesmente assistindo o que sai na CNN e no The New York Times, que são veículos de esquerda, de militância, é a mesma coisa que você querer reportar o que acontece no Brasil assistindo a Globo News. Não dá. Você vai reportar para o exterior algo equivocado. Então, na Jovem Pan, eu acho que o golaço da Jovem Pan é justamente isso. É permitir, sabendo, já fiz isso inúmeras vezes, e você pode ter certeza, eu avisei a diretoria que ia fazer, já fiz outras vezes e vou continuar fazendo. É parte da premissa para eu estar no ar, eu poder falar o que eu penso. O dia que eu não puder mais, não tem problema. Eu pego meu boné e vou para outro lugar, ou vou para as redes sociais, ou vou ficar calado, ou vou ser bailarino bolshoi, qualquer outra coisa. Mas enquanto eu estiver no ar, eu não posso ouvir esse tipo de coisa e ficar calado. A reportagem, o VT foi altamente parcial. Chegou ao ridículo de dizer assim, não, olha, pode ser que os republicanos, segundo as pesquisas, tenham maioria na casa. Pode ser. Você está assistindo as pesquisas, eu estou aqui com o Real Clear Politics, vou usar a média do Real Clear Politics, que normalmente erra contra os republicanos. Está dando para a Casa dos Representantes, está dando até de 14 a 48 cadeiras em favor dos republicanos. No Senado, a discussão é se vão ser 3 ou 4 cadeiras a mais, que no final significaria uma maioria de 6 ou de 8. Para os governos do Estado, eu juro para vocês, eu estou aqui com a média do Real Clear Politics. Ô Paulinho, mas qual que é o ponto do pode ser? A eleição não teve ainda. Eu não entendi isso. É o de acordo com as pesquisas. Você não entendeu? Então, elas valem, as pesquisas agora valem. De acordo com as pesquisas, você está falando de 14 a 48. Não há nenhuma pesquisa
sequer uma que mostre que os democratas podem ter a maioria. Então, se você está usando a premissa de acordo com as pesquisas, vírgula, você tem que dizer, de acordo com as pesquisas, vírgula, os republicanos terão maioria folgada na casa e no Senado. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Então, você acredita nas pesquisas? Você acredita que elas têm uma credibilidade e tal? Eu não sei se você ouviu. Eu tô falando. Não, eu tô perguntando. Não, eu não tô ouvindo nada. Eu não ouvi nem desouvi. Eu tô perguntando se você acredita nas pesquisas, se você acha que as pesquisas têm credibilidade. Depende da pesquisa. Eu sempre falei isso. Depende. A mesma coisa que eu digo. Tá bom. Claro, a mesma coisa que eu digo aqui sempre. Pesquisa é igual jornalista. Tem credibilidade ou não tem. Alguns têm, outros não têm. Eu só acho que... Se sair uma coisa da Mônica Bergamo, eu não acredito. E ela é uma grande profissional. E ela é uma grande profissional. E ela é uma grande profissional, uma grande jornalista que merece respeito. Bom, eu só não concordo com essa falta de respeito, não só a mim, inclusive uma pessoa que já vilipendiou essa emissora várias vezes com mentiras. Tá bom, Paulo, mas ela é uma jornalista. E assim, eu só discordo. Assim como eu acho que você tem que ser respeitado, eu acho que você também tem que me respeitar. Eu sou um contratado da Jovem Pan, eu falo o que eu quiser, assim como você fala o que você quiser. O meu voto vale assim como o seu voto vale então é a mesma circunstância. Assim como a Mônica Bergamo, assim como qualquer jornalista, assim como falar, por exemplo, ontem que você falou da Fazenda, o entretenimento também é importante. A gente pode falar de entretenimento. O Felipe também tem as suas pautas. Eu acho que todo mundo tem que ser respeitado. Só isso. Eu acho que respeito tem que prevalecer acima de tudo. Turma, eu tenho Bandeira branca. Bandeira branca. Olha a calça da paz. A bandeira é importante. Eu pedindo paz nesse programa. E aí, meus amores?